Volta aí o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O conhecido TDAH é uma doença que se não tratada, pode ter impactos bastante negativos no desempenho acadêmico, no relacionamento com colegas e também familiares. A nossa reportagem conversou com um psicólogo que falou mais sobre este transtorno. Conversamos com o psicólogo Clenderson Xavier, que falou sobre TDAH. TDAH é um transtorno, certo? TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então existem dois pontos aí que são importantes dentro do TDAH, que é a distinção entre a hiperatividade e o déficit de atenção. Por ser um transtorno, não é uma doença, portanto não há cura, mas há tratamento. O transtorno, é por isso a diferença, transtorno de déficit de atenção. Como identificar o déficit de atenção? Geralmente é aquela criança um pouco mais desatenta, se dispersa muito fácil com barulhos, com imagens. Então, por exemplo, às vezes a criança ela está ali, né, desempenhando uma atividade, desenvolvendo uma atividade, ela deixa aquilo ali de lado e já parte para outra. Tem dificuldades, às vezes, de permanecer em silêncio, ou às vezes até um pouco mais quieta em tarefas simples, né, que é prestar atenção num filme, que é desenvolver uma atividade na escola. Então, esse é o déficit de atenção, né? E a hiperatividade é como o nome mesmo já diz, já é um excesso aí de atividades, né? De comportamentos aí que envolvem a atividade da criança. Então, ela já fica um pouco mais agitada, ela já não consegue mais, por exemplo, em termos da atividade em si, ela não consegue terminar aquilo, já quer partir para outra. Não é um abandono, né? Não é porque se dispersou, mas é porque ela não termina uma coisa para poder começar a outra. É aquela criança um pouco mais inquieta e a gente percebe uma diferença entre aquilo que é comum, que é natural, para aquilo que é já do transtorno. O primeiro passo para o tratamento do TDAH é a identificação. Como nós falamos aqui, identificar alguns sinais, seja no déficit de atenção, seja na hiperatividade. O teste é feito por um profissional, um médico, psiquiatra, ou até mesmo um pré-teste com os profissionais psicólogos da área também, que são especializados nesse assunto. E o tratamento começa a partir daí, da identificação. A partir daí, dependendo do nível de TDAH, do nível que a criança esteja, ou até mesmo o indivíduo, né, o adulto tenha, né, de TDAH, a partir do diagnóstico é feito tratamento, se for necessário, com medicamento e com a psicoterapia. Atualmente, a psicoterapia mais indicada para o tratamento da TDAH é a terapia cognitivo-comportamental, porque o profissional ele vai trabalhar ali a modulação de alguns comportamentos com o indivíduo, como, por exemplo, a fixação de rotina, ferramentas para foco, direcionamento da atenção também, para fazer com que o indivíduo ele tenha uma vida mais natural possível, o que é possível, na verdade. Clenderson faz uma observação sobre adultos que têm TDAH e como pode influenciar na vida profissional. Isso é muito discutido, porque, por exemplo, um adulto diagnosticado com TDAH, algumas pessoas podem até confundir com preguiça, uma certa procrastinação também, o que não é verdade. Então, por exemplo, um adulto diagnosticado com TDAH, mais precisamente que tenha mais características ali de déficit de atenção, às vezes a dificuldade em acordar cedo, em manter uma rotina, às vezes a dificuldade em desempenhar ali tarefas que são simples, como terminar um livro, ver um filme, né, também. Então ela desvia bastante o foco, às vezes, em tarefas simples. Em relação, por exemplo, à hiperatividade, aquela pessoa que é impaciente, não consegue esperar ali na fila, não consegue manter a quietude, né, de estar ali esperando, aguardando o atendimento, é aquela necessidade de sempre aquela inquietação mental, né, da pessoa, a necessidade que ela tem de sempre ter que fazer alguma coisa, ela não pode ficar parada, tem que sempre estar em movimento, porque senão ela sente que não está produzindo, e isso obviamente pode sim atrapalhar a rotina, né, de um adulto.